Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus para vocês. Vou aqui com a quinta parte do meu diário. Amém? Prometo ser bem breve, mas antes de tudo eu gostaria de falar para vocês, olha, mexa nesse canal do YouTube meu, por favor, mexa. Eu tenho certeza que você vai evangelizar muitas pessoas. Eu tenho certeza que os testemunhos vão gerar muita mudança em pessoas. Você vai resgatar vidas através de testemunho. Compartilha. Fala para mim o que você achou. Se você já passou por essa experiência. E dá o seu like lá, né? A passagem que eu quero falar hoje está no livro de Salmos. E Salmo 105. E eu gostaria de dar uma pincelada aonde eu parei antes, né? 105:4, tá? Dá uma pincelada aonde eu parei. Eu parei naquela parte em que eu voltei pro hospital para ele fazer a cirurgia e a perninha dele estava toda maravilhada. Graças a Deus eu voltei e eu falei assim, gente, eu preciso servir esse Deus verdadeiro, né? Eu preciso fazer com que o meu filho siga esse Deus e não o que eu estava seguindo, né? Aí entra esse Salmo 105, capítulo 105, versículo 4. Recordaram ao Senhor, eu recordei do Senhor e do seu poder. Busquem sempre a sua presença, né? Eu recordei do Senhor, do poder do Senhor, da transformação que o Senhor fez na vida do meu filho. E o meu filho foi crescendo. Só que eu busquei, sim. Eu confesso que eu busquei. É impressionante, né? Na hora da empolgação, você se ajeita de qualquer jeito. Na hora de empolgação, você faz qualquer coisa, né? E eu procurei, sim, uma igreja. Eu fui, sim, atrás da igreja e levar o meu filho. E ele foi crescendo. Só que eu estava caminhando paralelo, né? Dia de domingo eu ia para a igreja. De sexta-feira eu ia para a encruzilhada. O Senhor dá essa liberdade até quando Ele quer. Quando Ele dá um basta, Ele dá para valer. E o menino foi crescendo, né? Dentro da casa do pai, aprendendo louvorzinho, né? E o menino chorava muito à noite. Muito. Muito. À noite era um martírio. Ele era arremessado da cama e eu tinha que pôr colchão, né? E eu já não estava mais aguentando essa pressão, né? E aí eu não levava ele. Eu levava em benzedor, né? Que é quase que a mesma coisa, né? Mas eu não levava ele no terreiro mesmo. Mas eu confesso para vocês que eu já não estava suportando mais. Era muito choro e muito arremesso. À noite eu encostava uma mesinha assim do lado da cabeceira da cama. Vocês acreditam que jogavam por cima, o menino por cima, e ele foi crescendo. Aí eu comecei ir lá na igreja, comecei a pôr o colchão e comecei a dormir ali. Eu comecei a dormir ali e ele, conforme ele era arremessado, eu acordava. Ele caía em cima de mim. E já caía desesperado, já ficava com a mamadeira ali, já colocava na boquinha, já acalmava. E essa situação foi triste,
Aí eu já estava ficando assim, meio que desanimada. E esse menino crescendo e eu desanimada. Aí quando foi um belo dia, eu acho que o Senhor virou e falou assim, ó, eu vou tirar um pouco a mão. Eu vou permitir que Satanás faça uma prova com essa mulher. Mas quando eu vi que ele estava chorando muito, eu falei assim, eu preciso consagrar esse menino. Consagrar não, que eu nem sabia que era isso. Eu preciso entregar ele na igreja. Falaram que a criança tem que entregar pro pastor lá, fazer não sei o quê. Eu peguei, era uma sexta-feira, mais ou menos umas 10 horas quase da noite. Eu morava perto de uma igreja, de uma comunidade ali no Marinsec. Tinha uma comunidade ali, depois virou bar, agora desmanchou o bar. E eu lembro que estava frio e os meus pontos não fechavam. Os meus pontos abriam todos. Não fechava, não cicatrizava. Então eu andava curvada, né, com os pontos abertos. Aí eu peguei e falei, quer saber? Eu vou levar. Vai que o negócio cola. Olha para isso. Depois de tudo que Deus fez, o ser humano, além de estar um crente Raimundo, que é um na igreja, outro pé no mundo, ainda fala uma coisa dessa. É para quebrar, não é? Por isso que eu falo, Deus tem que quebrar certas pessoas, Deus tem que quebrar. Eu era uma delas. Aí ele deixou, ele permitiu. O que ele permitiu? Ah, gente, eu fui, enrolei ele todo bonitinho numa coberta, fui para a igreja. Cheguei na igreja, parecia filme de cinema, gente, era interessante. Eu fui corcunda, porque o ponto não abria, então eu fui, abracei o menino, encapotei ele todo para não pegar aquela friagem, porque estava muito frio. E eu vim, eu lembro que o altar era alto, bem alto, mais ou menos dava aqui em mim. Tinha 2 pastores em cima do altar. Eu entrei, no que eu entrei, o pastor que estava terminando o culto, ele olhou. Que ele olhou, a igreja toda olharam para mim, para nós. E eu fui entrando, eles foram abrindo o caminho. Impressionante. Era Deus purinho fazendo todo aquele processo. O pessoal ia abrindo. Eu peguei, entreguei pastor. Eu disse assim, pastor, faz alguma coisa por essa criança aqui, porque, olha, da minha vida eu não sei o que vai ser não. Mas eu quero que Deus guarde esse menino, proteja esse menino. O pastor levantou ele para cima junto com outro pastor. E começou ali a consagração dele para Deus. E, gente, coisa linda. Eu não sabia, né, que aquilo era. Mas eu tenho foto, graças a Deus, que eu tinha amiga ali naquele momento, tirou foto ali para mim. Eu guardei, né? E eu tinha foto. Ai, não, gente, tinha não. Não era dali, não. Não era dali, não. Não era, não. E aí ele foi apresentado, ele foi consagrado a Deus. Aí eu vim embora para casa, né? A igreja toda oraram para ele, né? Foi maravilhoso. Eu vim para casa, cheguei aqui em casa, nós dormimos, foi uma maravilha. Chegou no outro dia, a mesma coisa. Aquela coisa terrível. Chegava às 5 horas da tarde, eu já começava a entrar em pânico, porque eu sabia que esse menino não ia dormir. Ele não ia dormir, né? E eu peguei então, eu falei assim, não, gente, eu tenho que procurar um lugar, que tenha alguma coisa assim meio forte, meio... Menina, pra que eu fui falar isso? Eu trabalhava com 3 pombagiras e o resto da capetada. Entrou um em mim. A chefe delas. E ela disse no meu ouvido, eu quero o sangue dele. Eu quero beber o sangue dele. Eu ouvia, mas eu não tinha força para não fazer nada. Pelo contrário, eu fazia tudo que ela mandava. Ela falava, mete o pau nele, dá paulada nele, até desmaiar ele. Depois você fura o pescoço dele aqui, que eu quero beber, através de você, o sangue dele.
eu estava semi-consciente. Eu estava vendo aquilo ali em pânico. Mas eu não estava ali inteira para Deus. O que eu estava fazendo nas encruzilhadas sexta-feira? O que eu estava fazendo no terreiro de Umbanda? Foi permissão do Senhor isso daí, para mim tomar vergonha na cara. E eu quebrei todos os rodos, vassouras, tudo que tinha de pedaço de pau, eu quebrei, fui quebrando, batendo nele, pá, pá, para desmaiar ele, e nada. E ele falava assim, fala mamãe. Não gosto muito de falar nisso, que isso aí me machuca, né? De ver um animal batendo numa criancinha de quase 2 aninhos de idade. E eu confesso que eu não conseguia parar. E eu olhava pro pescoço dele, eu chegava até a babar. O demônio que estava no meu corpo chegava até a babar para beber o sangue dele. Porque era o filho da promessa. Filho de estéreo é sempre filho da promessa, né? Filho de um estéreo é aquele que é provado por Deus ali, ó. A mulher foi, literalmente, foi dado por Deus para mostrar o poder de Deus, o impossível do Deus se manifestar na vida daquela pessoa. E ele se tornou o meu filho da promessa. E do que Deus disse sobre a vida dele. Que nasceria de mim um grande homem, um adorador. Tudo que ele colocasse a mão seria bênção. E vocês acham que Satanás está satisfeito com isso? De jeito nenhum, né? E eu peguei e dando paulada nesse menino, esse menino correndo pra lá e pra cá, e eu com esses pau, e não tinha mais, de repente, o pau quebrou. O último que tinha dentro de casa quebrou. Ele ficou assim, tipo pontiagudo, tá vendo? Ó, não é assim, redondinho? Cabo da vassoura, cabo do rodo, ó. Aí quebrou no meio, só que ele ficou pontiagudo, fino. Ele ficou fininho. Dava pra furar perfeitamente aqui, ó. Furar. E beber o sangue dele. E eu peguei, ele caiu, ele não aguentava mais. Ele ficou todo roxo de levar paulada. Rodada. Né? Isso meu marido estava trabalhando. Eu não tinha amizade com os vizinhos. Ele chorava e ninguém. Eu cheguei, e que ele tava assim, ele falava assim, só assim pra mim, fala mamãe, fala mamãe. Gente, esse foi o dia mais difícil da minha vida, foi esse. Eu confesso pra vocês, você saber que você vai fazer uma coisa que você não quer fazer com um sonho de consumo seu. Você vai destruir alguém que Deus te deu e era tudo que você mais queria na vida. Aí eu vim, ele tava deitadinho, ele já não aguentava mais, né? Tava assim, de bracinho aberto, de pescocinho assim. Aí eu vim. Quando chegou aqui, ó, vou virar de lado para vocês verem. Quando chegou aqui, próximo aqui, eu não tinha consagrado ele para Deus? Tinha levado lá na igreja? Então, quando chegou aqui, olha, não sei se foi a mão de Deus, não sei se foi os anjos do Senhor, não sei quem foi. Veio uma força tão grande, me pegou pelo braço. Eu tinha um freezer, meu marido tinha esse freezer, estava na cozinha, verde, do bar. Eu fui arremessada como objeto no freezer. De costas, assim, eu bati as costas no freezer, parecia que o meu pulmão ia sair pela boca. E eu fiquei assim, em pânico, eu falei, vou morrer. Quando eu fui arremessada, na hora que pegou na minha mão e me jogou, eu senti que saiu alguém de mim.
A pombagira saiu. Porque ali entrou o quê? Entrou uma legião de anjos do Senhor. Nossa, eu queria ver aquilo ali no mundo espiritual, como estava sendo. Deveria ser a coisa mais linda da face da terra. E eu fui arremessada. Eu fui literalmente arremessada no freezer. Que eu consegui, depois de uns 15 minutos, e ele lá deitadinho, chorando. E eu só ficava de longe. Calma, filhinho. Calma, filhinho. A mamãe não vai fazer nada. Né? E ele falava assim, ó, não chega perto de mim não, mamãe, não chega perto de mim não. Porque ele é uma criança, ele era um bebê praticamente, ele não entendia. Quando eu consegui levantar, ele começou a chorar. Eu falei, não, a mamãe não vai fazer nada. A mamãe não tem pau na mão, não tem nada. Desculpa, mamãe. A mamãe estava ficando doida. Eu falei assim, vamos procurar uma igreja. Tá bom? Nós vamos procurar uma igreja. Aí eu paro por aqui, para ser bem rápido no testemunho, porque senão ele fica muito enjoativo. Tá bom? E depois eu conto para vocês, estou chegando no final. Tá? Mas eu tenho outros testemunhos assim, abençoados, para dizer coisas meio macabras, assim, sabe? Porque eu vivi uma vida muito de podridão mesmo. Então, mas tudo isso foi permissão de Deus para que hoje eu pudesse estar glorificando o nome daquele que me chamou. O nome daquele que fez essa estéreo aqui dar à luz. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós temos que servir. Esse é o Deus que nós temos que nos reverenciar para Ele. Esse é o Deus em que nós devemos erguer a bandeira dele e dizer, né? Se você conhece alguém ainda que não aceitou esse Deus maravilhoso, por isso que eu falo para você, compartilha, dá o seu joia, movimenta, porque nós todas as vezes nós vamos começar a entregar as pessoas para Jesus. Você que não teve essa intimidade com o Senhor ainda, você que não conversou com o Senhor, estenda a tua mão e diga assim, Senhor Jesus, Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor, me ensina a trilhar os seus caminhos, a ler a tua palavra. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, me leva a encontrar uma igreja que eu sinta paz, um lugar onde eu tenha paz, que eu possa tomar a ceia, um lugar onde eu possa ter comunhão com os irmãos. Em nome de Jesus, Senhor. E toda oração que você fizer, sempre você termina em nome do Senhor Jesus. Eu peço tudo isso, Senhor, em nome de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. E eu profetizo sobre a sua vida vitória. Eu profetizo sobre a vida dos teus filhos. Serão grandes homens e mulheres que servirão ao Senhor em espírito e em verdade. Eu profetizo sobre a vida do teu esposo, dos teus familiares, que todos eles servirão ao Senhor em espírito e em verdade. Porque Ele é o único que entregou o seu Filho para morrer na cruz por todos nós. Então é o único que você deve adorar, é o único que você deve venerar, é o único que você deve entregar a sua vida. E creia, ninguém chega ao Pai se não for por meio de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a tua vida grandemente de maneira sobrenatural. Entra lá no meu canal, dá aquele like, compartilha, dá o seu comentário e, por favor, aperta o sininho e me siga. Nós temos muitas trajetórias aí, muitas histórias. Beijo no seu coração, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a obreira Vera, a obreira do Senhor, mulher do Senhor, como sou chamada.
missionária fora do padrão, obreira fora do padrão, mas o meu padrão real é adorar ao Senhor. Eu fui chamada, não é adorar cantando, adorar vivendo a cada momento do meu dia com o Senhor. Eu não adoro igreja, placa. Eu não adoro homens. Eu adoro Deus. Amém? Nada contra nenhuma religião. Cada um vive o que quer. Mas eu já passei a experiência que eu vivi, eu estou passando para vocês. E eu posso dizer que por onde eu passei, não é coisa boa. Por onde eu passei para sair, vocês vão saber depois o que eu passei. O que eu passei. Mas graças a Deus, que o nosso Deus é o Todo-Poderoso, é aquele que formou os céus e a terra, e todo o universo está na palma das suas mãos. E Ele pode todas as coisas. Você crê? A Bíblia diz: creia e verás a glória de Deus sobre a tua vida. Amém? Beijo no teu coração. A paz do Senhor Jesus.